Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Nos reunimos nesta noite, mesmo que virtualmente, para cultuar o nosso Deus, para lhe render louvores, agradecer os seus feitos e dizer o quanto o amamos. Este Deus que é misericordioso, compassivo, cuidadoso e que nos ama incondicionalmente. Aquele que nos deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, nesta noite, vamos nos alegrar no nosso Deus, porque em meio a tantas dificuldades, nós temos visto o quanto Ele tem cuidado de nós. Então, vamos ler o Salmo 40, do versículo 1 ao 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Graças te damos, Senhor, por estarmos em sua presença, mesmo que por distância, por conta dessa pandemia, Senhor. Peço que o Senhor esteja com cada família dessa igreja, com cada lar, com cada membro, protegendo, guardando, restaurando a saúde dos que estão enfermos. Peço que o Senhor esteja abençoando as famílias enlutadas também, Senhor. Peço que o Senhor esteja conosco durante o culto dessa noite, a bênção com o pastor que está ministrando a palavra. É tudo que eu te peço, te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor.
Paz e graça, meus irmãos. É uma alegria estarmos, de certa forma, juntos nesse culto, louvando a Deus. E esse é o momento em que nós vamos refletir com relação aos nossos pecados. E no Evangelho de Marcos, capítulo 2, no versículo 7, na segunda parte, diz que quem pode perdoar os nossos pecados, senão somente um, que é Deus. Então, confiando nesta maravilhosa promessa, eu quero convidar você a estarmos juntos, orando em confissão de pecados. Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos pelo seu cuidado. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos dê sempre um coração limpo e puro na tua santa presença. Pedimos também a Deus que o Senhor possa guardar os meus irmãos em Cristo, que o Senhor possa dar o mesmo discernimento, a mesma capacidade, forças para se livrarem do mal, Deus, que tem nos acometido. Que o Senhor possa estar nos guardando, nos preservando a vida, a mente, a fala, para que o nosso coração seja somente voltado àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa grande alegria da salvação e alegria, acima de tudo, da remissão, do perdão dos nossos pecados. Muito obrigado por isso. Perdoa-nos, ó Deus, guarda-nos. Nós te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Que o amor e a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, com o lar de cada um. Queridos, no momento missionário de hoje, nós vamos orar novamente por nossos irmãos iranianos. Nós já estivemos orando por eles anteriormente, mas mais uma vez nos chegou informações, né, que no último dia 30 de junho, irmãos iranianos estavam reunidos numa casa, numa reunião cristã, e a guarda iraniana, sabendo disso, foi lá e prendeu 30 cristãos, né? Entre eles haviam recém-convertidos. Então, nós devemos orar, claro, sempre pela igreja perseguida, né? O nosso foco não é orar só pelo Irã, mas tem sido muito grande a perseguição sobre a vida desses nossos irmãos na fé lá no Irã. Então, nós vamos continuar intercedendo esse mês, especialmente por esses amados irmãos. Eu peço então que vocês orem, né, para que o Senhor fortaleça e cuide daqueles que foram presos, né, sendo que alguns são novos convertidos, recém-convertidos, por presos, para que sejam libertos, né, pelas autoridades iranianas, para que não persigam mais essas reuniões caseiras, né? E tenham os bens dos nossos irmãos também são confiscados, Bíblias, celulares, literaturas cristãs. Vamos orar para que isso também possa retornar a eles, né? E orar, queridos, pela conversão dessas autoridades. Não nos esqueçamos que o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, perseguiu a igreja e teve um encontro vivo com o Senhor Jesus. Então vamos orar também por esses que perseguem, para que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, conhecer o Senhor Jesus. Oremos. Deus bendito, eterno Pai, nós queremos exaltar, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de verdade. E os teus olhos estão sobre todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e raças. E nós te exaltamos e te glorificamos, Pai. Pedindo, Senhor, mais uma vez que a tua mão de poder, o teu cuidado, o teu socorro, o teu amparo, sejam sobre a vida dos nossos irmãos iranianos, que tem sofrido, Senhor, uma ostensiva perseguição. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dos nossos irmãos. Pedimos para que o Senhor haja, Senhor, com poder, estendendo o teu braço forte, para que aqueles irmãos, aqueles que estão presos, sejam libertos. Aqueles recém-convertidos, ó Pai, fortalece a fé deles para que eles não desanimem, mas eles procurem mais e mais prosseguir em conhecer a Ti, glorificar o Teu nome.
Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida desses amados irmãos, Pai. Te pedimos, ó Senhor amado, para que aquilo, Senhor, que foi confiscado deles, as Bíblias, celulares, literaturas cristãs, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam reaver isso que é deles e que essas pessoas, ó Pai, que confiscaram, essas autoridades, que elas tenham uma santa curiosidade de ler, de ver, que elas tenham um encontro vivo e real contigo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que aqueles que perseguem, Senhor, a Cristo, que eles tenham encontro, Senhor, com o Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre essas autoridades constituídas, ó Pai. Põe a tua mão forte, o teu braço santo, Senhor, estendido sobre essa causa. E em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos para que haja uma abertura maior, para que as autoridades daquele país entendam que essas reuniões não trazem risco nenhum, Senhor, à estabilidade do governo daquele país, que eles possam deixar esses irmãos se reunir livremente, Pai, em nome de Jesus, que toda artimanha do inimigo, Senhor, que tudo aquilo que Satanás construiu, Senhor, para dificultar, para fazer com que o evangelho não avance no Irã e em todos os países, ó Pai, que sofrem perseguição, que não permitem que o evangelho é pregado, que essas fortalezas malignas caiam por terra, Pai. Em nome de Jesus suplicamos e que o evangelho avance poderosamente para a honra e glória do teu nome. Abençoa os nossos irmãos, Pai. Fortalece-os, ó Pai. Dá escape, traz liberdade, traz crescimento, Senhor. Que a igreja lá, Senhor, cresça de forma maravilhosa, poderosa, para a honra e glória do teu nome. E em nome do Senhor Jesus que suplicamos, que clamamos a ti. Amém. todo
irmãos, nós desejamos que você esteja bem no cuidado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso desejo é que através desse culto você possa ser edificado, tratado, abençoado, exortado na palavra do Senhor, e é isso que nós queremos fazer agora, orar, pedindo que o Senhor nos dê sempre da sua palavra viva e verdadeira, para que ela seja fonte de vida, discernimento, lucidez, sabedoria. Em um mundo muito complicado que nós vivemos, nada melhor do que ter a orientação de nosso Deus. Vamos orar pedindo que Ele faça assim, através do Santo Espírito em nós, abençoando a sua igreja, e nós sejamos então tratados, abençoados também por sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos e te adoramos na beleza da tua santidade, agradecendo a Deus por nossas vidas, agradecendo a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecendo porque o Senhor a cada dia caminha conosco e nos dá, Senhor, sempre vida, vitória, a alegria do Espírito Santo para saber que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de novamente nos reunir, ainda que virtualmente, desejando que a tua palavra seja fonte de discernimento, sabedoria, de compreensão, ó Deus, das realidades espirituais a quais precisamos viver. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude as nossas mentes, ajude a nossa razão, a nossa emoção, para que através do teu poder, da presença do Espírito Santo, nós possamos, ó Deus, sermos edificados, fortalecidos na caminhada de ser o teu povo, de ser a tua igreja, no meio de toda essa realidade a qual nós vivemos. Senhor, nós queremos também interceder por esse momento de pandemia que há tantos meses assola o mundo e de um modo específico, especial o Brasil. Nós intercedemos, ó Deus, traz salvação, traz libertação, traz cura, Senhor, restauração, de modo que a tua igreja, a sociedade, as famílias, possamos, ó Deus, voltar a um grau de normalidade que venha atender também os teus planos, os teus desejos, as ações as quais a igreja precisa fazer. Senhor, nós oramos também pela tua igreja no sentido de que a tua palavra seja viva e verdadeira para nós em todo momento, não somente nesse instante de culto, mas no dia a dia do nosso cotidiano, que o Espírito Santo venha iluminar, venha trazer à memória a tua palavra, de modo que através dela nós possamos, ó Deus, viver e glorificar e adorar o teu nome santo, de modo que todos os dias e todo momento seja uma expressão de culto e adoração ao teu nome santo. Glórias e graças damos ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e está fazendo. Nós glorificamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero, irmãos, fazer uma pergunta de algumas frases que você e eu já usamos provavelmente várias vezes. As frases são as seguintes: pisou na jaca, pisou na bola, não sabe onde pisa. Se não sabe nadar, não entre onde não dá pé. Perna para quem te quero, dê um tiro no pé. Toda grande jornada começa por um primeiro passo. Você pode perceber por essas frases que nós usamos diariamente em relações, em conversas. Eu estou falando no tema de nosso mês, anatomia espiritual, e é evidente que você percebeu que hoje nós vamos falar sobre cuidando de nossos pés. Como é importante nós termos uma saúde espiritual também voltada para os nossos pés. Então esta metáfora, estas comparações, essa similaridade que a palavra de Deus fala do físico, do material, do real que está em nosso entorno, em nosso viver, do mesmo modo Deus mostra que espiritualmente nós temos que tomar algumas providências para cuidar de nosso corpo, de nossas atitudes, de nossa vida. Por isso o nosso tema, cuidando de nossa anatomia espiritual, e hoje cuidando de nossos pés. Como os pés são importantes em nossa vida. Se há uma parte do nosso corpo que
constantemente está pisando no chão, está dentro da realidade do físico, são os nossos pés. Se nós estamos sentados, geralmente os nossos pés estão encostando no chão. Se nós estamos em pé, mesmo parados, o nosso corpo está sustentado por nossos pés. Se nós estamos então fazendo outro atributo que os nossos pés têm, que é locomoção, de nos levar a vários lugares, como é precioso esse bem físico que nós temos, da nossa anatomia física, e nós vamos perceber biblicamente como é importante também que os nossos pés, no atributo, na visão espiritual, sejam também conforme a palavra de Deus nos orienta. E eu quero então colocar um primeiro ponto para você. Para onde meus pés estão me levando? Este é o primeiro ponto. Para onde meus pés estão me levando? Os nossos pés podem nos levar para vários lugares, e como é bom, mas também pode nos levar para lugares ruins. E espiritualmente, esse discernimento que a Bíblia faz e coloca entre o bem e bom, da maneira como Deus enxerga, como Deus requer, como Deus quer de nossas vidas, faz com que nós tenhamos várias metáforas que relacionam o nosso caminhar, o nosso trilhar, o nosso andar com os nossos pés. Salmo 69, verso 2 diz assim: nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. É um salmo extremamente forte, esse Salmo 69, quando o salmista coloca essa realidade que meus pés não estão firmados, estão como lama. E você sabe como é isso? Se você pisa num lugar que não tem base, você escorrega e cai, traz grandes prejuízos físicos, e também a Bíblia coloca que do mesmo modo que o físico acontece, também espiritualmente, as consequências que você pode cair e quebrar algum osso do seu corpo, pode se machucar, pode ter hematomas, pode ter coisas até mais graves, sequelas que continuam muitas vezes por nossas vidas, por causa de um tombo, por causa de uma situação de não estar estável na nossa posição de ficar firmes em pé. Do mesmo modo espiritualmente, nós temos sequelas e consequências de aonde nós tracejamos, caminhamos com os nossos pés. Isso é uma realidade que a Bíblia nos fala de um modo muito especial, e o Salmo 69 trata dessa realidade. Se nós não temos a certeza e a firmeza de aonde nós estamos, nós podemos cair e não ficar em pé. Provérbios, capítulo 1, verso 16, diz: pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Provérbios várias vezes vai comparar, com metáforas muito bonitas, a realidade espiritual e a realidade moral. Provérbios trata muito da questão moral do cristão, do ser humano, da sociedade, da vida comunitária. E aqui está falando de homens, pessoas que são pecadores e que se afastam de Deus. Então, usam seus pés na sua visão espiritual para se afastar de Deus. E o texto é muito claro quando diz que essas pessoas têm passos que conduzem diretamente para a sepultura. Há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte, como o próprio Provérbios diz. E essa é uma realidade que nós, como cristãos, conduzindo outros, orientando outros, exortando outros, mas a nós mesmos, como Igreja de Jesus, devemos também sempre corretamente perceber pela palavra de Deus aonde os nossos pés estão nos conduzindo. Estamos indo em que direção? Qual a nossa conduta? Qual a nossa vida? Para onde os nossos pés estão nos orientando e nos levando? Provérbios capítulo 5, verso 5 diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. É interessante que este tracejar de caminhos que não estão na visão do que Deus quer, traz as consequências do pecado, e as consequências do pecado é a morte espiritual. E portanto os caminhos podem parecer bonitos, acessíveis,
caminhos que não trazem dificuldades, mas são caminhos que podem nos levar a uma realidade que nos afasta de Deus. A pergunta que nós temos que fazer nesse dia que estamos falando sobre os pés é: onde os meus pés estão me levando? Meus pés estão me levando para caminhos de vida ou para caminhos de morte? Há caminhos que parecem bons, há caminhos que parecem atalhos, há caminhos que parecem fáceis, mas são caminhos que não vão levar à vontade de Deus. E esse aspecto que Provérbios fala nos leva a uma visão de que em determinados momentos o ser humano quer sempre achar um atalho. Qualquer um de nós gosta de achar um caminho mais curto. Se você põe no Google, põe em alguns aplicativos, você vai perceber que ele vai tentar fazer a rota que é mais curta para você chegar de um ponto A até o ponto B. Mas é interessante que o aplicativo, percebendo o tráfego, percebendo os problemas e acidentes que podem ter no caminho, ele vai ter que achar uma rota alternativa. Espiritualmente também Deus faz isso conosco, com a nossa vida. Do mesmo modo como Deus quer localizar melhor a nossa trajetória e fazê-la com clareza, com a beleza e a santidade da presença de Jesus Cristo em nós, também espiritualmente, então, nós temos que ter essa conduta, essa condução dos nossos pés para os caminhos do Senhor. Eu citei alguns versículos que falam de caminhos maus, caminhos ruins, caminhos que levam a trajetórias que não são de vida, mas há textos bíblicos maravilhosos que falam ao contrário, de como é importante, de como é bom eu me localizar e ter caminhos que são os caminhos do Senhor. O Salmo 119, verso 59, diz assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Que palavra bendita! Eu refleti sobre os meus caminhos. É exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Refletindo quais são os caminhos dos meus pés. E o salmista diz que ele fez isso. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Quando nós nos religamos, nos colocamos em concordância com a palavra de Deus, nós verdadeiramente podemos encontrar a vida, a vitória e a vontade de Deus se cumprindo em nós nos caminhos do Senhor. Ainda no Salmo 119, verso 105, há um texto belíssimo e muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós percebemos que Deus dá a palavra de Deus, a Bíblia, por que a Bíblia é tão importante para nós? Porque ela ilumina o nosso caminho, ela mostra aonde os meus passos devem andar. Por isso é fundamental a palavra de Deus. Como do mesmo modo que eu não consigo andar com lucidez, sem luz, não vendo o ambiente onde eu estou, eu vou machucar os meus pés, eu posso machucar o meu corpo. Do mesmo modo, espiritualmente, as consequências de andarmos sem luz traz problemas e prejuízos, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, e isso é fundamental para que eu tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida que está ligada, atrelada, encharcada da palavra de Deus. Eu quero lembrar para você de um texto bastante conhecido, eu não vou lê-lo porque ele é longo, mas você deve lembrar, ou se não lembrar você pode procurá-lo. É o caminho dos discípulos do caminho de Emaús. É um texto bastante conhecido. Depois que Jesus morreu, ele já ressuscitou, mas os discípulos não estão com a consistência dessa notícia, dessa informação, e alguns desses discípulos estão voltando para as suas casas, como esses dois discípulos estavam voltando para o caminho de Emaús. É uma vila perto de Jerusalém, por volta de 22 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam voltados, olhando para baixo, entristecidos, estavam desiludidos, estavam totalmente frustrados, porque a vida espiritual deles e, consequentemente,
toda a realidade da sua vida pessoal estava deteriorada, fracassada, porque o grande mestre que eles conheceram havia sido morto como um bandido, como uma pessoa sem nenhum caráter, sem nenhuma característica de bem. E eles sabiam quem era Jesus, do que ele era capaz, do que ele fez, perceberam e viram muitos milagres dele, mas estavam a caminho de Emaús, voltando para suas casas derrotados. Irmãos, este texto de Emaús mostra que há muitos momentos em nossas vidas que nós estamos frustrados, derrotados e estamos, portanto, em caminhos errados. Caminhos que não são caminhos de vida, não são caminhos bons. Aqueles homens estavam voltando novamente às suas vidas sem gosto, sem interesse, perderam o interesse por suas próprias vidas pela frustração da situação que estavam vivendo. Eles colocaram em Jesus toda a sua visão de uma melhora, de um país que poderia ser liberto, que Jesus seria, quem sabe, o futuro rei de Israel. Ele ia reinar, ele ia ser um grande homem, um grande rei, e não perceberam toda a mensagem de Jesus e necessidade do que Jesus veio fazer para morrer por nós e ressuscitar por causa do nosso pecado. Jesus estava fazendo uma reconciliação muito mais abrangente e muito mais ampla do que eles haviam percebido. Muitas vezes nossas vidas são assim. Nós não percebemos a amplitude e a coerência do caminhar com Deus em determinadas circunstâncias, porque acontecem frustrações, medos, anseios, tristezas, e que vão abatendo o crente, o cristão, e ele vai se colocando num caminho de olhar para baixo, desanimado, entristecido, frustrado e, consequentemente, se afastando da cena principal da ressurreição e voltando para as suas vidas. Quantos crentes estão assim? Quantos crentes já não vivem mais Jesus, já não vivem mais a realidade da igreja, porque quem ama Jesus ama a igreja. Essa é uma consequência plena e conectada constantemente na Bíblia, e hoje as pessoas desconectaram. Eu amo Jesus, faço algumas coisas que eu entendo que ele diz para fazer, mas os meus caminhos mostram caminhos de tristeza espiritual, de frustração espiritual, de não ter mais ânimo e coragem naquilo que Deus coloca para a minha vida. Mas o que acontece? Nós vamos ficar assim? Deus quer que nós permaneçamos assim? Não, o caminho de Emaús é um caminho que ilustra a vontade de Deus, que mostra o que Deus faz por nós. Jesus ressuscita e aparece aqueles homens frustrados, tristes, andando com eles. Não era o caminho que Jesus queria fazer. Tanto que logo em seguida Jesus sobe daquele caminho, porque não era para lá que ele estava indo. Mas por amor àqueles discípulos, pela realidade que eles estavam vivendo, pela necessidade espiritual que eles tinham, Jesus caminhou com eles. Meu amado, o que eu quero deixar nesse primeiro ponto, que nós chamamos para onde meus pés estão me levando. Se os meus pés estão me levando para os caminhos do Senhor, fortaleça seus passos e fortaleça seus pés. Mas se os caminhos dos quais eu tenho vivido e tenho caminhado não são os caminhos do Senhor, o Senhor vem até nós, como Ele fez com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Ele vai abrir diálogo conosco, Ele vai nos amar, Ele vai nos abrir opções de outros caminhos que não é aquele caminho que eles estavam caminhando, mas o caminho de vida, de vitória, de fé, de alegria do Espírito Santo, de saber que nós temos a companhia de Jesus nessa caminhada. Com quem você tem caminhado? Para qual direção você tem ido? São perguntas fundamentais para a nossa vida cristã, para que no nosso dia a dia, no estudo, no trabalho, na família, no cotidiano, no que fizermos e vivermos, nós devemos perceber a presença viva, vitoriosa e redentora de Jesus Cristo. Viva isso, meu amado. Ande nos caminhos do Senhor,
porque são caminhos de vida e vida em plenitude. Amém. Amados irmãos, nós queremos agora ressaltar o ponto 2 de nossa mensagem. O ponto 2 é: Jesus ensina através dos pés. Jesus ensina através dos pés. E para ilustrar esse ponto que nós estamos colocando, existem o ponto 2 e o ponto 3 que eu vou tratar nessa mensagem, vão falar de dois momentos singulares de Jesus Cristo. Para mim são muito marcantes. Para mim, evidentemente, que Jesus se apresentar como Deus, como o seu nascimento, como foi, as realidades da sua vida, os milagres, principalmente, né, sua morte na cruz e ressurreição, são pontos brilhantes, maravilhosos da revelação de Deus para nós. Mas esses dois textos, no ponto 2 agora e depois no ponto 3, para mim mostra uma realidade singular de Jesus que é tão marcante e para mim é muito precioso na minha reflexão, e que permanentemente, quando releio esses textos, eles sempre falam de modos diferentes, às vezes, verdades e realidades muito profundas para a nossa vida. Então, esse ponto 2, Jesus ensina através dos pés. O texto que eu vou ler se encontra em João, capítulo 13, do verso 3 até o verso 8. Você depois pode em casa, na sua casa, você já está em quarentena, em casa, ler até o verso 16, então você vai pegar o texto mais completo, mas eu vou ler só essa parte, que diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E o texto se desenrola então através desse diálogo de Jesus com seus discípulos. Por que o simples fato de lavar um pé se tornou um problema entre o relacionamento de Jesus com os discípulos? Porque é uma questão cultural aqui, muito séria. Porque na época de Jesus, quem lavava os pés? Eram os escravos. Você entrava numa casa, a primeira coisa que o escravo fazia para você poder entrar na casa era você sentar num banquinho lá na frente da casa e ele lavava os seus pés, e com os pés limpos então você entrava para dentro de casa. E quem não tinha escravo? A cultura e a sociedade daquela época tinha hierarquias. A mulher lavava o pé do marido, porque na cultura judaica daquela época e dos outros povos, a mulher era menos que o marido. E quem lavava os pés da mulher? Eram os filhos. Os filhos lavavam então os pés, porque os filhos valiam menos que a mulher. Então havia uma hierarquia. Quem vale mais na sociedade, tem mais poder, mais voz de decisão naquela época, deveria então receber a lavagem dos pés conforme essa hierarquia. Quando Jesus, nesse texto, está praticamente pouco tempo para ser morto na cruz do Calvário, né? Eles já estão num local em Jerusalém e já estão falando e conversando de situações das quais Jesus está ordenando em muitos momentos, está elucidando em muitos momentos e está orientando realidades da vida dos seus discípulos. E então Jesus liga essa realidade dos pés com verdades espirituais e mais do que verdades espirituais. Jesus quer aprofundar para os seus discípulos o seu caráter. Jesus quer aprofundar para os seus discípulos a sua natureza, porque
Pedro teve a reação que os outros discípulos deveriam ter tido a mesma, mas não quiseram falar, ficaram com medo de falar, então se calaram. Mas Pedro, ele falava as coisas que ele queria pensar diante de Jesus. E ele fala: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Jesus havia pego, como nós lemos, né, uma bacia com água, uma coisa tão comum, mas ele então deve ter se ajoelhado junto aos discípulos que estavam sentados, ou muitas vezes estavam à mesa, quase que deitados, e Jesus começa então a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos já estavam dentro da casa e provavelmente já tinham se banhado, inclusive para poder se reunir e comer juntos. Mas, mesmo assim, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Esse fato é tão inusitado, tão tremendo, tão contraditório, é um paradoxo nós cremos num Deus que é humilde, num Deus que é servo. Essa é uma realidade tão profunda, tão maravilhosa, tão bendita. Jesus que poderia dizer assim: olha, agora que o Pai tudo me deu, conforme diz o texto, porque já recebi do Senhor, do meu Pai Celeste, toda a autoridade. Jesus poderia dizer: agora vocês vão ver quem manda aqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Né? Jesus poderia ter agido como qualquer um outro, que nós percebemos que quando está de uniforme, quando está com poder político, com poder social, com poder econômico, como subjuga os outros. Como faz exatamente, né? Porque alguém pode dizer assim: ai, naquela época, como era preconceito, né? O homem em relação à mulher, a mulher em relação às crianças. Sim, mas hoje não é assim. Você já viu alguma autoridade lavar os pés de alguém? Você já viu alguma autoridade política, social, econômica ser humilde? Essa é a realidade que Jesus mostra, que apesar dos costumes culturais mudarem, apesar das interferências e melhorias ou pioras que acontecem em cada cultura, em cada país, também realidades espirituais continuam as mesmas. O ser humano continua com o mesmo coração pecador e com o mesmo coração que tem, quando possível, autoridade e poder. Ele diz aqui: você está vendo quem manda aqui? Sou eu que manda, né? Tem gente que gosta de autoridade assim. Eu quero uma autoridade que manda em todo mundo, que diz o que tem que fazer, né? Eu quero um pastor assim, eu quero um presbítero assim, eu quero um diácono assim, eu quero um professor de escola dominical assim, eu quero um policial assim, que pisa no meu pescoço quando eu estou lá no chão. Eu quero uma autoridade que põe ordem, e ela é uma autoridade que fica em cima e eu fico embaixo. E de repente você tem uma mensagem de um Deus que vem lavar os pés, que naquele momento para os discípulos é um momento de escândalo, é um momento de paradoxo, de contrariedade tão profunda e grande que Pedro grita: para, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés, está fora de ordem, está fora de contexto. Se alguém tem que lavar os pés aqui, é nós, seus discípulos, que tem que lavar os pés do Senhor. E Jesus, quando diz assim para Pedro: se você não está entendendo, depois você vai entender, mas se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Uma palavra dura de Jesus. Se você não permitir eu ser quem eu sou, da maneira como eu sou, eu não quero você e nem quero que você tenha presença e comunhão comigo. Há uma verdade dos pés que são lavados e que eu quero ressaltar nesse culto, de um modo muito especial para as nossas vidas. Será que nós permitimos que Jesus lave os nossos pés? Será que, como Jesus, eu quero me colocar numa posição de servo, numa posição de humilde? E a palavra humilde no mundo é muito usada de um modo distorcido, e aqui fica com clareza essa visão do que é humildade. Humildade é realmente quando você desce de uma posição social, econômica, de poder, de liderança, de algum tipo de forma que você pode dominar o outro, e você
a interfere para que ela permaneça na mesma base de conduta, para que, como a palavra de Deus nos diz, que Deus não faz acepção de pessoas, entre homem e mulher, entre escravos, entre senhor, entre judeu e gentil, Deus nos vê como um. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há uma expressão de unicidade. Há uma expressão de um Deus que mostra o seu caráter e a sua natureza de um modo tão singelo e belo, que ofende os discípulos. Pedro fica extasiado, confuso e ofendido, porque ele não tinha se preparado espiritualmente para entender um Deus que pode ser servo e humilde. Meu amado irmão, que profundo e belo esse texto. Um texto que fala de pés que são lavados, mas não são lavados por escravos, ou por um homem, uma mulher ou uma criança, mas os pés que são lavados pelo próprio Deus encarnado, para que nós possamos ter a compreensão da sua natureza, da sua identidade, da sua autoridade, mas uma autoridade que é diferenciada pela maneira como Ele se relaciona conosco. Quando nós buscamos intimidade com Deus, quando nós buscamos comunhão com Deus, nós precisamos olhar para esse texto e verificar a profundidade e beleza santa, maravilhosa, de ilustrar a maneira como Deus, do mesmo modo que nos serve, nos ensina a servir e a sermos servos do reino de Deus, a sermos humildes de coração e de vida, a perceber a grandeza do Senhor, não porque é um Deus poderoso, e Ele o é, porque é Criador e tem poder sobre tudo e todos, mas porque Ele é um Deus de amor e maravilhoso, quer ter uma plena comunhão conosco nesse amor. Não no seu poder nem na sua autoridade, mas em primeiro lugar, Deus quer que nós tenhamos prazer na autoridade de Deus, prazer no poder de Deus, mas principalmente confiados e firmados os nossos pés no amor de Deus. Meu amado, esse ponto 2 é maravilhoso nesse texto singular de Jesus. De um Jesus que já havia manifestado essas características, que já havia mostrado a sua natureza para os discípulos, mas não de um modo tão real, realista, concreto, como pegar uma toalha com água e ir contra a cultura. Jesus, contra a cultura, vai e marca presença lavando os pés de Jesus, dos discípulos, através de Jesus. Isso mostra que a igreja também, em determinados momentos, para ser ouvida, para ser prova do amor de Deus, para ser demonstração e testemunho desse Deus maravilhoso, também tem que ser contra a cultura, no sentido de poder e dominação que nós vivemos. Nós percebemos hoje como o mundo evangélico, se é que assim podemos dizer, se são evangélicos mesmos, como gosta do poder. Há uma sequência de pessoas eleitas, pastores, líderes religiosos, que são a bancada evangélica, gostam do poder. Quando Jesus falou para a gente ter poder? Nesse texto, Jesus está dizendo para ser humilde, manso, suave, servo. É assim que a igreja deveria olhar a autoridade de Jesus e a nossa autoridade para com o mundo. O mundo nos vê assim, somos uma igreja que serve, somos uma igreja humilde. A nossa relação entre nós como crentes, e é um exercício permanente de sermos humildes e servos uns dos outros, é consistente. Por isso, meu amado irmão, na anatomia espiritual para a saúde de nossos pés, nós devemos permitir que Jesus lave os nossos pés. E do mesmo modo, nós devemos lavar os pés uns dos outros com humildade e no espírito de sermos servos de Jesus Cristo.
Que Deus nos conceda essa grandeza, essa autoridade e essa beleza espiritual para a honra e glória do nosso Deus. Amados irmãos, nós queremos agora, no terceiro ponto, falar sobre, novamente, os pés, e agora sobre os pés de Jesus. O terceiro ponto é amar os pés de Jesus, que nos leva para caminho de vida. Amar os pés de Jesus, que nos leva para caminho de vida. Eu falei da singularidade de textos bíblicos, de momentos especiais que Jesus viveu aqui na Terra. Entre todos que eu citei, alguns assim são muito pontuais, mas são tão belos, tão maravilhosos, tão singelos, tão marcantes, tão profundos, que vale a pena a gente ler, reler, perceber, meditar os nossos corações neles. Esse texto que eu quero ler para você se encontra em Lucas, capítulo 7, do verso 36 a 48. Lucas 7, de 36 a 48, que diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, a palavra do Senhor continua. Eu vou dar uma resumida no texto. Os homens começam a olhar para Jesus e falam assim: esse é profeta? Não sabe quem é essa mulher? Essa mulher é uma prostituta, é uma mulher que tem uma vida desregrada, não é bem vista aqui na sociedade. E esse profeta não está percebendo que ela está molhando o cabelo e limpando os pés de Jesus com o seu cabelo, com as suas lágrimas. E Jesus então permite que isso aconteça. Jesus não fica constrangido e nem preocupado com o que os outros iam pensar. Hoje eu ouço muito crente falar assim: eu fiquei preocupado com o que o outro ia pensar. Você tem que se preocupar com o que Jesus vai pensar de você, não do que os outros vão pensar. E é isso que Jesus faz, ele pensa de si próprio. Ele permite que aquela mulher, então, uma cena estranhíssima, na verdade. Você está almoçando na casa de alguém, de repente entra uma pessoa, nesse caso era uma mulher, ela tinha cabelos longos, né? E ela chora sobre os pés e começa então a enxugar os pés das suas lágrimas. É um fato inusitado, é um fato estranho, é um fato nada comum, nem naquela época, em qualquer outra época. E Jesus, então, ouvindo o que os fariseus estavam falando, inclusive os seus discípulos também, né? Você vai lembrar desse texto em outros evangelhos, de que Judas vai dizer: esse dinheiro do perfume podia ser guardado, de vez de ser usado no Senhor, podia dar para os pobres, né? Ou seja, esse dinheiro foi desnecessário, foi usado de modo contrário, né? E Jesus vai dar uma resposta para os seus discípulos sobre isso, mas não é o nosso tema agora. Mas nesse fato, Jesus começa a dialogar com os fariseus que ali estavam e pergunta, né? Se alguém deve para você 50 mil reais e 500 mil reais e você perdoa as duas dívidas, quem você acha que fica mais agradecido? E o fariseu diz: claro, aquele que tinha uma dívida de 500 mil, é muito mais do que 50 mil. 50 mil talvez dê até para pagar, mas 500 mil é difícil de pagar. E Jesus então faz a comparação, a similaridade espiritual, dizendo que aquela mulher estava ali por causa das consequências gravíssimas de seus pecados, mas ela encontrou uma maneira de expressar a gratidão por compreender o amor e a graça de Jesus Cristo, a tal ponto que ela derrama o seu coração, derrama suas lágrimas em gratidão por perceber como Jesus perdoa os seus pecados. Que coisa maravilhosa!
E o texto continua dizendo de um modo muito interessante, eu vou dar uma resumida porque o texto é longo, e Jesus diz assim: eu entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher sim. Desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como era costume na época, mas ela derramou perfume nos meus pés. Você não deu água para eu lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus está fazendo uma comparação entre os atos daquela mulher pecadora, como o próprio texto diz que os fariseus a classificaram. Ela não tinha nome, ela tinha uma classificação social, ela era uma mulher pecadora. E nem podia falar que tipo de pecado, porque o simples fato de falar era um escândalo. Então Jesus recebe as dádivas de gratidão daquela mulher de um modo tão singelo, tão maravilhoso. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e com os seus cabelos. Que coisa formidável, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa a gente perceber quão precioso é o momento que você se sente perdoado por Deus. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é viver o amor de Jesus, quando verdadeiramente eu percebo como Deus cuida de mim, e como Deus me ama, e como Deus me acolhe, seja qual for o meu pecado, a minha condição. Ele é fiel e justo, basta eu ir até Ele. Aquele que vai até o Senhor, aquele que encontra o Senhor, aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade, o alcança e o encontra como Deus vivo, verdadeiro, um Deus que acolhe, um Deus que recebe, e um Deus que não está preocupado com o que os outros estão pensando, mas Ele quer receber com gratidão e alegria a palavra de vida que Ele deu àquela mulher. Meu amado irmão, será que nós faríamos isso? Beijaríamos os pés de Jesus? Lavaríamos os pés de Jesus com as nossas lágrimas? Secaríamos com o nosso cabelo? Enxugaríamos e daríamos um banho nos pés de Jesus com esse perfume caríssimo que aquela mulher possivelmente deve ter recebido como pagamento de um cliente que ela tinha? Que coisa maravilhosa! Ela se entrega em espírito e em verdade, de coração, de gratidão, percebendo que Jesus Cristo verdadeiramente podia perdoar os seus pecados. Quando nós nos sentimos perdoados e sentimos a grandeza do nosso pecado, de como ele é destrutivo, de como ele é algo que retira todo o significado de vida, como ele embota, embate, retira a nossa visão, como ele cega os nossos passos. O pecado é uma realidade de morte, de destruição. O salário do pecado é a morte. E há crentes que vivem hoje uma realidade vivendo em pecado, vivendo, consagrando a sua vida ao Senhor, vivendo, fazendo culto a Deus, mas ao mesmo tempo vivendo, fazendo realidades que não são vontade do Senhor. Como nós podemos viver assim? É exatamente como os fariseus viviam. Agradavam a Deus, faziam coisas que eles entendiam que eram suficientes para Deus, mas eram prepotentes, soberbos, não acreditavam que os seus pecados eram tão grandes assim, que era necessário uma manifestação de amor, graça e alegria de receber no coração o perdão de Deus. Como isso é precioso! Como essa mulher, a pecadora, nos mostra a grandeza de perceber o perdão de Deus. Meu amado, você tem valorizado o perdão de Deus na sua vida? Ou tem sido uma coisa meio que monocórdia, monótona? Uma coisa que assim, eu peco, eu peço perdão, eu peco, eu peço perdão, eu falo, mas eu não ligo porque eu falo, porque eu posso falar o que eu quiser, eu penso o que eu quiser, eu ajo da maneira como eu quero, eu domino as pessoas da maneira como eu sou assim mesmo, então eu posso fazer desse jeito.
Será que realmente eu tenho consciência da minha condição de pecado e como esse pecado é um caminho de morte, seja ele um pecadinho, pecado médio, grande, pequeno, minúsculo, microscópico, todo pecado nos leva à morte. Mas, quando nós recebemos o perdão de Deus, o perdão de Deus é algo tão maravilhoso, tão fantástico, tão precioso, que nós recebemos com uma gratidão infinita em nosso ser, que aquela mulher não teve dificuldade de ir também contra a cultura daquela realidade que ela estava vivendo. Ela, de certo modo, invadiu aquela casa, aqueles homens permitiram que ela invadisse para ver o que Jesus ia fazer, senão teriam já enxotado, teriam colocado ela a correr, teriam inclusive agredido aquela mulher, porque ela era a escória da sociedade, não poderia de modo algum entrar na casa de um fariseu, um homem religioso, um homem de Deus. Mas Jesus, vendo aquela situação, ele constrói daquela situação uma realidade do seu reino. O seu reino é um reino de verdade. O seu reino é um reino de sinceridade. O seu reino é um reino para as pessoas que buscam em espírito e em verdade encontrar o perdão de Deus. Hoje fala-se muito de Deus. Hoje fala-se muitas coisas de Deus, mas se esquece muito de se falar do pecado do ser humano, da humanidade. E o pecado da humanidade nos limita na visão de Deus, nos limita de compreender a Deus. Mas, amém, aleluia, glória a Deus, porque nós temos um Deus disponível, como se dispôs em graça e amor e misericórdia, a acolher aquela mulher, acolher o seu pecado e acolher a sua gratidão, porque a gratidão dela foi um sinal evidente de que verdadeiramente ela teve compreensão da dimensão e profundidade do seu pecado. Irmão, amado irmão, nesse terceiro ponto, eu desejo em Cristo Jesus que você possa se apropriar dos pés do Senhor, pés que nos levam para caminhos de vida, pés que nos permitem a viver a dimensão profunda do seu perdão, pés que eu posso também lavar em gratidão por saber que eu estava morto em meus delitos e pecados e agora o Senhor me tirou do império da morte e me trouxe à plena luz. Amados irmãos, eu quero encerrar essa mensagem com alguns textos bíblicos que falam de ações práticas para os nossos pés e que isso seja um modo de nós aplicarmos essa mensagem em nossas vidas, e isso seja bênção espiritual, física, material, porque todas elas estão entrelaçadas e precisam do aval de Deus para que nós tenhamos plenitude e nos apropriemos com consistência das bênçãos do Senhor. O texto de Hebreus, capítulo 12, verso 13, diz assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Deus está dizendo que nós podemos mudar o nosso caminho nesse texto. E isso é fundamental. Façam caminhos retos para os seus pés. Fazer é uma atitude minha. Deus está me convidando, através de Hebreus, a fazê-lo. Eu posso mudar os meus caminhos. Eu posso não andar por caminhos tortuosos. Eu posso evitar atalhos que são atalhos que não me levam para a vida, mas me levam para caminhos errados. Ainda que eu possa economizar tempo, ainda que eu possa economizar recursos, ainda que eu possa economizar os meus próprios pés, é fundamental, como diz o texto, que nós andemos e façamos, portanto, andar os nossos pés nos caminhos do Senhor. E o texto diz: pois Ele concede aos aleijados, os cegos, os mancos, os mudos. Isso é fundamental que nós tenhamos essa compreensão. O manco não se desvie, ande
antes seja curado pelo Senhor. Ou seja, não é a nossa condição física que vai determinar nosso caminho, mas a nossa condição espiritual diante do Senhor, que então, como no caminho de Emaús, eu seguro firme nas mãos do Senhor e ando junto a Ele, como meu amigo, companheiro. Jesus é o companheiro e amigo de trajetória, de caminhada, como andarilho, Jesus anda conosco em toda a trilha da nossa vida. Salmo 25:15 diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Que bênção, que palavra maravilhosa do salmista. Os meus olhos estão voltados para o Senhor. Então eu estou focado, estou olhando para o Senhor. E quando os meus olhos estão caminhando com Cristo ao meu lado, lado a lado, caminhando com Ele iluminando o meu caminho, mostrando a direção, mostrando o que é correto na minha visão espiritual, emocional, racional, ética, moral, em todas as áreas da minha vida, eu andando com Jesus. Ele mostra o caminho e diz o texto uma consequência. Ele tira os meus pés da armadilha. Há armadilhas no caminho. Satanás faz armadilhas para a igreja, para mim e para você. E muitas vezes, porque os nossos olhos não estão acostumados espiritualmente a olhar para Jesus, nós caímos em armadilhas. E armadilhas ferem, armadilhas interrompem nossas caminhadas. Como é difícil sair de determinadas armadilhas quando nós caímos nelas. Melhor evitar. Então a aplicação desse texto é: evite as armadilhas, olhando de modo claro o caminho que Jesus ilumina e andando com Ele, você, assim eu e você, não cairemos em armadilhas. Mateus 15, verso 30 diz: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levantou-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. Então a multidão veio, colocou um monte de enfermos diferentes, aonde? Aos pés de Jesus, e diz o texto, e ele os curou. Colocar as coisas aos pés de Jesus era uma atitude do povo de pedido de providência. Era uma aceitação que somente aquele homem, que talvez eles enxergavam como um grande profeta, como um grande mensageiro de Deus, não estavam ainda compreendendo que era o próprio Deus que estava ali com eles, mas foi uma atitude do povo, como era feito naquela época, de chegar perante uma autoridade, muitas vezes se ajoelhar e colocar o pedido que tinha sobre os seus pés. Foi assim que a multidão fez. Levaram muitos aleijados, cegos, mancos, doentes, mudos, muitos outros, diz o texto, e colocaram aos seus pés. Isso não é só um registro do que aconteceu do fato, mas é uma demonstração pelo autor do Evangelho da autoridade de Jesus de receber aquilo como uma aprovação do povo de que sabia que Jesus tem o poder para mudar o caminho daquelas pessoas enfermas e doentes. Meu amado, do mesmo modo, nós devemos aplicar esse texto em nossas vidas assim. Coloque as suas necessidades, os seus medos, anseios, frustrações, tristezas, rancores, dificuldades, problemas, enfermidades, coloque aos pés de Jesus. Coloque aos pés de Jesus, porque você está declarando que você crê que verdadeiramente é Ele, somente Ele, e com Ele, que você vai alcançar a vitória que Ele pode te dar. Por isso, meu amado, leve aos pés de Jesus os fatos da sua vida. Eu queria deixar um exemplo maravilhoso também de uma atitude de alguém que caminha com Jesus. Jó, capítulo 23, 11, diz assim, Jó está falando: meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me.
Que palavra bendita de Jó. Jó sabia que estava passando por grandes aflições, dificuldades tremendas, não dá nem para imaginar. Eu nem consigo me colocar no lugar de Jó. Mas a Bíblia diz que esse homem era um homem íntegro de coração, íntegro espiritualmente, íntegro de caráter, porque ele andava com Deus. O seu testemunho é tão belo, tão singelo, tão maravilhoso. Jó mostra para nós que nós, mesmo andando nos caminhos do Senhor, não quer dizer que o nosso caminho vai ser fácil, que o nosso caminho vai ser pleno, claro. Há vales tortuosos, às vezes vales de morte, como diz a própria Bíblia. Mas quando eu estou com Cristo, caminhando com Cristo, eu posso testemunhar, como Jó diz: meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho, sem desviar-me desse caminho. Meu amado, siga o exemplo de Jó. Siga as pegadas do Senhor. Siga o caminhar do Senhor. Esteja com Ele cada momento do seu viver, para que a sua vida seja marcada pela presença viva e redentora de nosso Deus, Cristo Jesus. E o último texto que eu quero usar com você é um texto belíssimo também, que fala de outro exemplo de que Deus gostaria que nós fôssemos assim. Através do profeta Isaías, capítulo 52, verso 7, o texto diz assim, é um apelo, um anseio de Deus. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Que coisa maravilhosa! Pés graciosos, pés que levam bênçãos, por isso pés benditos. Pés que anunciam o Evangelho, por isso boas novas. Pés que evangelizam, pés que vivem, buscam caminhos de paz. Às vezes não é possível, o próprio Romanos diz. Às vezes nós queremos ter paz com os outros, mas os outros não querem ter paz, mas o meu coração está em paz com o Senhor. É o que o texto diz. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, proclamam paz, trazem boas notícias e que proclamam salvação e que dizem: Jesus Cristo reina. E eu quero terminar essa mensagem tentando transmitir para você essa realidade de como os nossos pés podem ser bons mensageiros, bons carteiros. Como é bom quando você espera o carteiro trazer uma mensagem boa para você, uma resposta que você precisava, e o carteiro toca a sua campainha ou coloca lá na sua caixa postal e dá uma boa notícia para você. Sejamos nós estes mensageiros que trazem boas novas, proclamam a paz, trazem boas notícias. Que boas notícias nós podemos trazer no mundo como estamos? As notícias de que há um Deus que nos ama e que nos considera de modo a querer nos salvar e viver conosco para todo sempre. Essas boas notícias, eu e você somos convidados a anunciar e a levar com os nossos pés. Que Deus abençoe seus pés, que os seus pés tenham saúde espiritual, que o Senhor possa usar de modo a passos largos, passos firmes, os pés da sua igreja para a honra e glória do nosso Deus em Cristo Jesus.
Jesus, que o Senhor conduza os seus pés no seu bom caminho para a honra e glória do seu nome santo. Vamos orar. Pai amado, nós queremos ter esses pés maravilhosos que proclamam Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é a autoridade que é servo e humilde, mas que conduz as nossas vidas numa proclamação de expressar a tua glória, o teu poder, a tua majestade, de um Deus tão singular, tão maravilhoso, tão diferente das realidades que nós vemos nesse mundo. Nós glorificamos o teu nome e nos alegramos em ti, Senhor. Concede à tua igreja, concede aos amados irmãos, às suas famílias, no seu trabalho, nas atividades que vão fazer, que o Senhor os proteja, Senhor, de todo mal, os proteja dessa pandemia, proteja das realidades às quais nós vivemos nesse mundo, mas principalmente que o Senhor nos conduza em nossos passos firmados na tua presença, porque o Senhor verdadeiramente é a luz do mundo e o caminho. O Senhor é o nosso caminho. E nós temos o prazer e a alegria de declarar que Jesus Cristo reina e reinará sobre tudo e todos, para expressar a sua grandeza e expressar o seu domínio, um domínio de amor e graça que Ele tem expressado sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, por esse culto. Aceita, ó Deus, como oferta das nossas vidas e ensina-nos, ó Deus, a sempre andar nos teus caminhos. É a nossa oração, é o nosso desejo que o fazemos em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, nos ensinando sempre a caminhar em ti, agora e para sempre. Amém.